talvez hoje você está sendo literalmente só uma coadjuvante na sua história, está sendo só a vítima, está sendo só aquela que fica aparecendo de vez em quando Deus está falando para você aparecer, para você brilhar, para você viver o que Ele tem projetado para sua história. Então, saia daqui com a certeza de que você não está ouvindo esse podcast só para você ouvir a história de alguém, mas para que você também se inspire na história da Kelly e possa ser como ela, corajosa, destemida, a dar um passo para muito mais do que você poderia imaginar. Olá, conquistadoras! Que bom ter vocês aqui, o nosso momento maravilhoso, o nosso Destemidas Podcast. E, gente, eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que eu já conto para vocês quem é. Ela vai ter um momento aqui de compartilhar a sua história. E, na verdade, essa convidada é muito especial realmente para mim. Eu até me emociono em saber que ela está aqui comigo, porque foi uma pessoa que eu vi a transformação, assim, nitidamente. Uma jornada linda, transformadora e inspiradora. E não é à toa que ela está aqui hoje, porque eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas outras mulheres. Sabe aquela pessoa que se permite a viver o novo, a sair da zona de conforto, a não se conformar com, às vezes, a realidade que vive, mas que está disposta a dar passos ousados? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. E se talvez hoje você se sente meio presa, você não sabe por onde começar, qual caminho seguir, ou quais escolhas você precisa ter para realmente dar esses passos, eu posso te dizer uma coisa. Este podcast, o nosso episódio de hoje, vai te dar clareza e direção, que o primeiro passo que você precisa dar é realmente se permitir a se conhecer e a viver essa jornada de transformação. Mas sem mais delongas, eu não quero mais estender aqui, então eu já quero apresentar a vocês a Kelly, a minha conquistadora maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Kelly. É um prazer estar aqui. Nossa, que alegria ter você aqui. Kelly, você já vai se apresentar para as conquistadoras, mas antes me fala, como que foi a sensação de chegar aqui, ter esse espaço montado? Lindo, maravilhoso. Você já tinha pensado em gravar um podcast, Kelly? Já! Sério? Olha Deus realizando aí, ó, Deus realizando os planos. Sim, já tinha. Na verdade, quando eu tava lá em Cipó, lá no grupo da Mocidade, a gente tinha um sonho de fazer um podcast com os jovens. Que legal! E tal. Mas ficou só no papel mesmo. Pois hoje tá realizando. Hoje estou realizando. Tá vendo? Você tá vivendo um momento aqui de podcast comigo. E, inclusive, esse espaço lindo, maravilhoso que nós estamos é da Top Care Brasil, uma parceira nossa que acredita no nosso projeto, que trouxe aqui, né, deu essa oportunidade de a gente montar o nosso estúdio, ter esse momento de gravação, recebeu a Kelly com muito carinho, né? Então, gente, a Top Care Brasil é uma parceira incrível, que inclusive tem cursos agora também de formação online. E se você está buscando crescer, se desenvolver profissionalmente na área da saúde, você não pode perder essa oportunidade. Eles são especialistas em cuidador de idosos e eles têm agora uma formação que vale até internacionalmente. A gente vai deixar todas as informações na descrição do vídeo, então vai lá para você que está buscando, né, oportunidade, curso, você que é uma cuidadora, quer se especializar, quer evoluir o teu currículo, com certeza a Top Care Brasil vai ser o lugar ideal para você. Além de também, né, ser uma empresa que é visionária, que acredita em projetos como esse que nós estamos aqui. Se apresenta um pouquinho, né? Acho que as pessoas precisam te conhecer, saber quem é a Kelly. Quem sou eu? Quem é a Kelly? Na final, gente, por que a Stephanie trouxe a Kelly? A gente vai explicar tudo isso aqui. Mas antes, conta um pouquinho de onde você veio, qual era a cidade que você morava, você já trouxe o nome aqui, mas hoje você está aqui em São Paulo, então me conta, como foi essa sua trajetória no início da sua vida, quem é a Kelly, de onde ela veio, como que você era na sua cidade natal? Então, gente, conquistadoras maravilhosas, meu nome é Kelliane, eu sou do interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Cipó, aproximadamente uns 15 mil habitantes, uma cidade pequena. E bem pacata, bem parada. Hoje até que tá evoluindo um pouquinho, já tá Deu uma melhorada. Deu uma melhorada, né? Tava na hora. Mas cresci nessa cidade, uma cidade muito pequena, poucas oportunidades. E eu com a sanguínea... que ama a gente não gosta de cor pequena, de estar parada ali na mesmice. Eu tenho uma agonia, eu sou acelerada. Então, por não ter muita oportunidade, sempre aquela mesma coisa, ou aquela opção. Tá, eu quero a outra opção, não tem. E aí? Enfim, então, assim, cresci nessa cidade e sempre não tinha um plano assim, nossa, sair da cidade de Cipó, ir para outro lugar.
eu achava talvez um pouco distante isso, né? Pela minha realidade. Mas é até um pouco de... Nossa, acho que aqui tá bom, né? Pensando bem. Mas Deus é um Deus que vai nos transformando e nos moldando para que a gente também possa abrir a nossa mente e ver que aquilo ali não cabe mais. Te faz ver coisas novas, não dá, maiores, mas é para você. né? Eu preciso te expulsar daqui. Foi exatamente isso que eu vivi, literalmente. Deus me expulsou de Cipó e me trouxe para cá, para São Paulo. Uau! E assim, você falou, né, que a cidade era uma cidade pequena, mas acredito que por ser uma sanguínea, você deveria ser popular na cidade, não? Muito! Olha lá, até dá risada, né? Tanto é que eu vi sua intimação, você intimou o povo a estar aqui. Inclusive, tem o povo do Cipó aí? Cadê o povo do Cipó? Aí. Comenta aí, ó. Não queremos que vocês desamparem a sua conquistadora aqui, hein? Mas como que era esse seu envolvimento assim na cidade? Você conhecia muitas pessoas, mesmo que fosse uma cidade mais pacata, né? Não tivesse tantas opções, tantas oportunidades. Mas como que você se enxergava lá? Olha, meu pai é muito conhecido. Meu pai dava para ser vereador, porque você sai de casa do meu pai, a cada 10 passos que ele dava, 50 pessoas falavam com ele. Ui! Então, se eu não era conhecida, meu pai era conhecido. Então, se a pessoa não me conhecesse, falava, não, é filha de Cimário. Então, automaticamente eu já era conhecida também. E eu também trabalhava no comércio, lá em supermercados. Trabalhei em alguns supermercados, principalmente no centro. Então, assim... Você conhecia muita gente. Conhecia muitas pessoas. E também por conta da igreja, eu cantava fora, nos povoados. Então, eu era... Conhecida. Sou conhecida. Era popular, né? Popular. Mas assim, agora você falou, né, que você sentiu que Deus te expulsou de lá. Porque justamente pelo fato de perceber que talvez existissem coisas maiores que você não estava enxergando. Sim. E ele queria te mostrar isso. Sim. Então, basicamente, você estava num lugar de conforto. Muito confortável. Porque você conhecia todo mundo, Sim. você vivia num lugar onde a sua família estava ali, todo mundo ali, e de repente, vou para São Paulo. Sim. Como que foi essa virada de chave para você? Então, voltando aí um pouquinho antes, na pandemia, né? Finalzinho da pandemia. Eu fui demitida do meu trabalho no supermercado. E aí, foi bem na época que eu conheci você, lá na pandemia, você fazendo closet funcional. Closet funcional! Sim. Meu Deus, eu lembro! Eu lembro que o primeiro closet que você fez foi com a menina que era bem alta. Amar, sim! Com a menina bem alta, e você falando sobre isso, né? Da dificuldade que ela tinha de encontrar roupas, por ela ter um tronco bem alongado, as pernas bem alongadas. E eu fiquei vidrada naquilo ali. Porque, assim, é uma coisa que eu gosto muito de me arrumar. Só que eu não tinha muito entendimento, né? Eu fazia, assim, na minha cabeça, ia fazendo, ia montando. Na minha cabeça estava lindo, né? É o que importa. Não importa, se na minha cabeça funcionava, tava lindo, maravilhoso, enfim. E nessa época eu tava, assim, muito abaixo do meu peso. Então, eu tava com uma dificuldade muito grande de me arrumar. Porque às vezes eu até achava uma roupa legal, mas quando eu botava pela cabeça e caía nas pernas. Nossa. E aí, enfim, então eu tava assim, com autoestima muito baixo. E aí, quando eu vi você fazendo coisas funcional, dando dicas e tal, eu falei assim, gostei dessa menina. Achei ela legal. Achei ela legal, assim, muito espontânea. Eu digo, gente, minha amiga, ela vai ser minha amiga. Olha só, o poder das palavras, hein? Vai ser minha amiga, ela. Gostei dela. E aí, eu comecei a acompanhar, né? O closet funcional, não perdia um. Eu lembro que teve um que foi assim, até na época do inverno, né? E eu lá, você falando pashmina e cachecol e sei lá o que. E minha irmã falou assim, minha filha, você tá assistindo isso aí o quê? Esqueci que você mora em São Paulo com calor de 40 graus. Pra que você vai usar isso daí? Pra que você tá assistindo isso? Eu digo, me deixa que um dia eu vou usar. Eu vou usar. E quando Estamos eu usar, agora eu já no inverno sei, e você está aqui. Eu já sei como vestir. Então, assim, e eu ali vidrada, e você fazendo armação, e faz assim, sabe? Eu ali vidrada, anotando tudo. Eu disse, um dia eu vou me arrumar chique assim no inverno. Que maravilhosa! E hoje tá no inverno, hein? Tá até de bota. Tá de bota, Mara. Nem usava bota. Que nada,
assim, e aí eu fui tendo essa curiosidade, despertando essa curiosidade. E eu lembro que um dia eu falei assim, nossa, eu queria tanto fazer uma consultoria com a Stephanie. E eu sei assim, a realização. Só que eu tava desempregada, como é que eu ia fazer consultoria com você? Eu digo, Jesus, e agora? Mas enfim, eu tinha esse desejo no meu coração, né? Isso ardia em mim, de poder me conhecer mais, e saber combinar cores, e enfim. Aí eu fiz uma consultoria bem pequena com você. Sim, você aproveitou o do estilo, eu lembro, foi a primeira. E aí depois teve o sorteio, que foi quando, no seu aniversário, em outubro, que você abriu o sorteio da mentoria. E aí eu falei assim, eu não tenho muito esse negócio de sorteio. Ih, não vai dar certo. Mas enfim, vou botar lá, comentar. Comentei. E aí as pessoas começaram a curtir e tal, aí na época teve um amigo meu que falou assim, vou mobilizar Salvador todo pra comentar, curtir. Eu digo, meu Deus do céu, e aí foi. Fui passando de fase, eu disse, meu Deus, tinha pouco seguidor, vou pedir a quem, Senhor? Mas deu certo, eu passei de fase. Não era quando saiu assim os nomes das meninas que tinham passado, que eu vi que meu nome estava ali, eu digo, Jesus, eu vou realizar meu sonho. Tá vendo? Quando a gente tem um sonho, a gente coloca o pé, sim, Deus prepara o caminho. Deus prepara, eu falei assim, ainda bem que eu comentei. Tá vendo? Às vezes a gente vê as coisas, a gente fala, isso não é pra mim, eu não consigo, eu não vou dar conta, isso não é fora da minha realidade. Mas quando a gente coloca no coração e a gente tem um passo de ousadia e de fé, sim, o caminho Deus prepara, né? E a forma dele fazer. E é interessante que, olha que interessante esse ponto que a Kelly trouxe. Mesmo numa situação desempregada, mesmo não tendo condições, quando ela viu uma oportunidade que ela pudesse pagar, mesmo que fosse pouco, eu lembro, sim. Mesmo que fosse pouco, ela falou assim, é isso que eu tenho e é isso que eu vou fazer. Sim. E eu lembro que você foi, Stephanie, eu vou valorizar até o último este ponto, essa mentoria de estilo. E foi uma mentoria onde a gente fez ali em turma, sim, né? Era um grupo, você foi dedicada, gente, dedicada. Ela se dedicou, ela buscou. E sempre ela fazendo os vídeos e postava, me marcava. Aí ela me marcava, eu falava, Kelly, melhora isso aqui, sim, ajusta isso aqui, vai fazendo isso aqui. Isso é a demonstração de quem quer. Porque quem quer não encontra obstáculo, não encontra barreira, vai com o que pode. Se eu não posso com esse, eu vou com aquele, mas eu vou. Sim. Eu não vou me limitar. E aí, quando surgiu a oportunidade da mentoria ali, do desafio, ela foi no desafio, aceitou o desafio, abraçou e conseguiu, né? E viveu essa jornada de transformação. E Kelly, assim, né? Tô pegando aqui também meu roteirinho, porque é tanta coisa, gente. Se você deixar, a gente fica aqui até amanhã. Né? A gente vai conversando. Mas olha que interessante, né? Você falou sobre o closet funcional, que foi no momento em onde você viu eu ensinando ali através de uma outra pessoa. Você se identificou porque você estava abaixo do peso, você estava com uma baixa autoestima, sim, também numa situação ruim, desempregada, sim, e tudo, né? Tudo corroborava para que você não se sentisse bem. Mas você lembra, na verdade, de algum conteúdo ou de alguma coisa que você tenha ouvido, até dos treinamentos que você fez comigo, que realmente virou uma chavinha no seu coração, na sua mente? Nossa, são tantas coisas, Stephanie. São tantas coisas, mas eu acho que um das aulas do treinamento que para mim foi o ponto-chave, foi na primeira aula, uhum, desse treinamento, que você começou assim falando mais sobre o nosso interior e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal, porque não é só sobre roupa. Não é só algo superficial, põe um look e tá tudo certo. Não, você foi trabalhando de dentro da gente. E pra mim aquilo ali foi sensacional. Eu tenho até hoje anotado no caderninho. Eu trouxe esse caderninho comigo pra São Paulo. E eu lembro até hoje uma frase que você falou. Pra gente sair da nossa posição de vítima e se tornar protagonista da nossa própria história. E eu, parei, nossa, verdade, até hoje eu tenho me vitimizado. Até hoje minha situação tem sido essa daqui. Mas por que isso, que aquilo? Aí, sabe, a gente vai se guardando. E eu falei, não quero isso. Eu quero me tornar protagonista também. Quero chegar e fazer a minha própria história.
não ficar por baixo sendo sombras de outras pessoas. E eu guardei aquilo ali no meu coração. Tanto é que na minha bio tem essa frase. Porque isso ficou martelando muito forte no meu coração. Muito forte mesmo. E não era só look, tinha palavras, tinha mensagens. E eu falava assim, oh, é exatamente isso que eu preciso. As nossas mentorias eram quase uma aula de terapia, era quase uma terapia. Maravilhoso. Era terapia, literalmente. E eu falava assim, oh, é exatamente isso que eu preciso. E aí, surgiu uma outra oportunidade, foi no ano de 2021, de eu ter uma marca de roupas, que era uma marca que eu já consumia. E aí eu comecei a postar dicas e tal. Eu aprendia com a Stephanie a dizer eu que já era professora pra estar ensinando. É isso aí, é transbordar. Já me sentia professora. E aí eu começava também a compartilhar isso no meu Instagram, né? Então, quando eu falei que agora eu era dona da marca e tal, então as pessoas já ficaram tipo, ah, e tal. E aí eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? O que eu faço agora? Porque as roupas acabou, eu vou ter que lançar uma coleção. Como é que se lança uma coleção? O que eu faço? Eu digo, não, calma, respira. Você já sabe alguma coisinha. Não é tão Não é zero. nosso, uau, mas alguma coisinha você aprendeu. Vamos colocar em prática. E aí, pedindo o direcionamento de Deus, sempre orando. Todas as frases o Senhor colocou no meu coração. Ou me mostrou em sonho, ou algum louvor que eu estava ouvindo e o Senhor ministrava isso no meu coração. Até o nome da coleção, Stephanie. Eu estava dormindo e eu, meu Deus, como é que eu vou colocar o nome da coleção? E aí, eu não sei se você vai se lembrar de uma live que você fez com o João e uma outra menina. Ah, sim, eu lembro. E você gente, faz cantou, ela me acompanha há muito tempo. Há muito E aí você tempo. cantou a música I put my faith in Jesus. Gente, aquela live, eu chorei a live do início ao fim. Ai, aquele louvor é lindo. E eu fiquei com aquilo da âncora, né? Minha fé está em Cristo, a âncora. Eu fiquei com aquele nome na cabeça, âncora, âncora. E aí eu deitei para dormir, e o âncora é um nome legal. E todo o contexto, mas é uma música. Será que tem um versículo com isso? E aí foi quando eu comecei a pesquisar, eu achei o versículo que fala sobre a âncora, né? E aí mas âncora fica meio estranho. Aí, gente, sério, é como se Deus sussurrasse assim no meu ouvido. Glória a Deus. Ancorados. Ancorados, Foi uau. o nome da coleção. E aí eu falei assim, Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? Cores da camisa, como é que eu faço? E aí eu escolhi, você lembra que eram cores bem neutras, sim. Verde, mostarda, Sim. marsala, preto. Eu falei assim, vou nesse aqui, Tons porque não mais tem, fáceis de combinar. não tem erro. Aí eu pensei assim, né? Será que se eu... Assim, Será que... queira, assim, se eu chamasse Stephanie pra dar umas dicas aqui na minha live, será que ela aceitaria? Assim, é minha amiga, Amiga, best friend. best friend, comento tudo, né? Tá ali sempre compartilhando. Fiz o convite, você aceitou. Eu fiquei, meu Deus, Ela aceitou. E eu do outro lado, gente, que linda, ela me convidou. Gente, esses negócios a gente pensa, né? A pessoa tá na internet, a gente acha, ai, não, é intocável. intocável, imagina. É pelo contrário, às vezes a gente tá ali na internet trabalhando e o que mais a gente, ainda mais quem é sanguínea como eu, o que mais a gente gostaria de poder estar junto com cada conquistadora, cada seguidora, cada pessoa que comenta. Quando eu falo pra vocês, gente, comenta, interage, não é mentira, porque isso alegra o nosso coração, traz sentido e propósito pro nosso trabalho. A Kelly sempre foi muito ativa, sempre assídua, respondendo, comentando, interagindo, e isso sempre me deu gás. Todas as vezes, agora até trazendo um ponto, que eu fazia uma live ou que eu ia fazer um conteúdo, eu pensava, vou pensar em várias conquistadoras igual a Kelly aqui comigo. O Diego tá aqui de prova que não me deixa mentir. Por muitas vezes eu falo, eu tenho que pensar nas conquistadoras como a Kelly. Vão chegar mais, vão chegar mais. E é assim, entendeu? Por quê? Pessoas assim que entendem o trabalho da outra e que motivam, que engajam, isso faz total sentido pro propósito que a gente carrega, né? Então, quando você me convidou aquela vez, nossa, para mim foi uma alegria imensa, porque saber que
quem era a Kelly quando a gente começou o trabalho, né? Se sentindo super insegura, mesmo muito animada, muito alegre, como você sempre foi. Sim. Mas, ao mesmo tempo, uma visão um pouco limitada. E ver você dando passos de construir uma marca, de conseguir, né, ter um primeiro produto ali, conseguir falar e me convidar, nossa, para mim foi extraordinário. Foi maravilhoso. Foi linda aquela live, gente. E aí eu falava pra todo mundo, né? Vai ter uma consultora de São Paulo. Vai estar na minha live, gente, do lançamento. Porque, Stephanie, eu não queria fazer igual a todo mundo. Uhum. Eu sempre tive isso na minha mente. Eu odeio ser igual a todo mundo, eu não gosto. Eu quero ser diferente. Quero ser eu exclusiva. sou diferente, eu não gosto de fazer nada igual a todo mundo. Uhum. Não gosto. Então eu fiquei pensando, o que eu posso fazer diferente? Que vai assim, revolucionar a Cipó. Eu pensei, é isso. Vou trazer uma consultora, porque além de estar mostrando as camisas, já vai estar dando dicas de como vestir, de como combinar. Isso aqui vai ser uau! Como fazer isso, como combinar. Sim. Exatamente. E eu falei assim, e agora? Será que vai dar certo? E deu E muito deu. certo. Deu super muito certo. Foi uma live assim maravilhosa. E você falando e eu também aprendendo, que isso foi maravilhoso. E assim, foi uma experiência assim surreal. Naquele dia eu falei assim, se eu colocar na minha mente que vou fazer, eu consigo, vou fazer e vai dar certo. Uau. Aquele dia ali eu falei assim, não. E daquele momento que você fez, né, essas transições, que começou, né, com essa questão da marca, e depois vieram, obviamente, outras coisas, quando que foi o momento ápice, assim, você falou que Deus te arrancou, Sim, né? sim. Mas quando que foi o momento, assim, que você falou, vou para São Paulo, como que foi essa decisão? Como que foi comunicar essa decisão? Sim. E até mesmo o que você sentiu no seu coração, neste processo de transição de uma cidade para uma cidade pequena, para uma cidade grande como São Paulo, e ainda chegar aqui, não sei como que foi a sua chegada aqui, se você já tinha um destino claro, ou se teve que se encontrar. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo. Foi em 2022, onde em 2022 que eu fui passando por alguns processos. E eu lembro que teve um dia que eu tava em um local, que eu fui pro local, eu fui no banheiro, olhei assim no espelho, assim, eu chorava copiosamente. Eu falei assim, Senhor, me arranca desse inferno. Uau. Eu falei assim, aqui, pra mim, não dá mais. Não dá mais. E aí eu lembro que eu tava desempregada, e meu pai falou assim, olha, tá abrindo tal supermercado, vai trabalhar lá. Que eu sempre trabalhei, assim que eu saí da escola, em 2016, em 2017 eu já estava trabalhando no supermercado, e aí foi. E as pessoas também me conheciam, promotores, vendedores, e até os próprios vendedores que iam lá vender a marca, falavam de mim. Falava, nossa, você vai abrir tal supermercado? Chama a Kelly, que trabalhou em tal mercado. Nossa, aquela menina é excepcional. Os caminhoneiros falavam muito bem de mim, outros lugares que eles acabavam se encontrando e falavam, nossa, você vai para tal cidade? Eu vou para tal cidade. Nossa, você vai para tal mercado? Lá tem uma menina que você chegar lá, você pode ter certeza que ela vai te atender muito bem. Então, assim, aí, enfim, tá, vou, né? Mas aquele coração assim, Senhor, pra mim aqui não dá mais, não dá. E aí, meu tio ia pra Cipó no final do ano, né, de férias. E aí minha mãe falou assim, Kelly, você não quer ir pra São Paulo com seu tio? Poder esparecer um pouco a mente. Dar uma distraída. Lá. Mas na cabeça da minha mãe, meio que ela queria assim, não, vai só passear 2, 3 meses. Ela volta. Ela vai voltar. Mas eu tinha outro pensamento, Stephanie. Se eu sair de Cipó, pode me esquecer. Que até a sandália bata assim pra não levar nem a poeira. Eita! Gente, pera. Eu sou ou é 8 ou 80. Eu sou assim. Entendi. Eu tinha esse pensamento. E aí, minha mãe ainda com o coração meio assim. E aí, uma irmã, muito amiga da família, foi lá em casa e orou e tal. E falou assim, Vânia, Deus mostrou que você tá com o coração, não tá querendo soltar a Kelly.
mas Deus mandou dizer que é para deixar ela ir, porque é Ele que tá permitindo. Uau. E aí, só que eu tava trabalhando, né? E eu, como é que eu vou, assim, do nada, largar o emprego? Era um supermercado que tava abrindo, os donos não entendiam nada de supermercado. Então, era aí que eu tava organizando o sistema, organizando prateleira, tudo. Porque dentro do supermercado eu fazia tudo, desde limpar o chão até liberar nota. Era proativa total. Eu sabia fazer de tudo. Onde você me colocasse, eu dava conta. Eu sempre fui muito desenrolada nessa questão. E aí, eu organizei o supermercado todinho em 15 dias. Em 15 dias. E aí, no dia que meu tio chegou em Cipó, simplesmente o patrão mandou mensagem: olha, hoje é seu último dia de trabalho. Ou seja, Deus já liberou tudo que pudesse te prender. Sim, tá entendendo, Stephanie? Foi assim. Porque assim, enquanto ele tava dizendo que tava indo pra Cipó, eu, meu Deus, como que vai ser? Ó, tchau. Porque assim, se eu dou uma palavra, Stephanie, que eu vou fazer algo, tô com você até o fim. Eu dei minha palavra que eu ia organizar, que eu ia deixar tudo certinho, tudo perfeito. E o cara simplesmente me mandou embora, exatamente no dia que meu tio chegou em Cipó. Uau. Eu falei assim, isso aqui não for. Deus falando assim, minha filha, vai, eu não sei mais o que é. Uau. E aí, já foi naquela correria toda, eu disse, mãe, eu vou. Comprei mala e a malinha aqui, 23 quilos, botei minha vida todinha ali dentro. Era a vida dela em 23 quilos. Literalmente, coloquei a minha vida dentro de 23 quilos. Falei assim, agora aqui, filho, vai ou racha, literalmente. E aí, eu lembro que quando eu comecei a arrumar minhas roupas, minha mãe falou assim, não precisa levantar roupa não, essa roupa aqui pode deixar. Tipo assim, ela achou que você ia voltar. Que eu ia voltar. Você não tá entendendo, querida. Eu estou indo. Estou indo. O chamado de Abraão. Deixa pai, deixa mãe, sua parentela e vai pra terra onde eu te mostrarei. Aí minha mãe falou assim, olha, você vai, mas eu lhe dou 1 mês. Se você não arrumar emprego, você volta. Eu falei, tá bom. E aí, nessa época, eu tava assim, muito angustiada e eu tava com um louvor na minha mente. Se eu não me engano, é de Eli Soares, que é o meu amanhã. Sim. Não pertence a mim, eu sei, só nas mãos de Deus. E Ele vai fazer melhor. E aí, foi o caminho todinho da viagem, eu com essa música na cabeça. E eu falava, Senhor, como é que vai ser quando eu chegar lá? Será que eu vou conseguir arrumar um emprego? Porque eu só trabalhava em supermercado. Tinha feito um curso de vendas, mas assim, bem básico do básico do básico do básico. Que eu sou desenrolada, eu sou, mas será que quando eu chegar lá vão me dar a oportunidade? Eu tenho 1 mês para ter uma oportunidade. Eu tenho 1 mês, filha, você não tá entendendo. 1 mês. E assim, pensando mil coisas na minha mente. Mas uma coisa eu tinha em minha mente, Jesus, não me faça eu ter que voltar para essa cidade. Eu não quero voltar para cá. Não sei como vai abrir essa porta, de onde vai surgir, mas eu não quero voltar. Chorava. E o que mais me doía, Stephanie, era ter que largar meu pai, porque meu pai era meu amor. Uhum. E aí quando eu falava, meu Deus, e agora? Você tem noção, quando meu pai viajava, eu tinha que resolver alguma coisa na capital, eu ficava doente, eu ficava com febre. Uau. E eu falava, meu Deus. Era apegadérrima mesmo. Muito apegada ao meu pai. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou ficar longe do meu pai? Que era meu pai que me levava no trabalho, era meu pai que fazia meu lanche, era meu pai que fazia meu café da manhã. Então, assim, eu era muito apegada ao meu pai. E eu falava, Jesus, e agora? Quem é que vai me buscar no trabalho? Como que vai ser da minha vida? Quem que vai fazer meu lanche? E aí, cheguei. Assim que eu cheguei no quintal, né? E aqui, desses negócios de 300 mil casas no quintal só, que eu achei isso aqui
Gente, como assim? Não sei quantas casas dentro de um quintal, a pessoa tem acesso assim. Gente, isso é muito louco aqui pra mim. Eu ainda acho um absurdo isso aqui. Você ainda não consegue entender. Não consigo. E aí, a casa da frente, da vizinha, ela não morava, era uma fábrica de salgados. E aí ela falou assim, nossa, até que enfim, sua sobrinha chegou, né? Tava esperando ela chegar pra ela me ajudar. Eu já tinha um emprego. Já tinha um emprego esperando. Eita! Eu digo, gente, como assim? Fazer salgado? Não sei fazer salgados. Mas, tipo assim, eu tinha todos os equipamentos e tudo. Eu falei assim, olha, até você conseguir arrumar um emprego, pode ficar aqui, tranquila. Era maravilhoso, né? No quintal de casa. Ia lá, trabalhava. Tranquilo, entendeu? E aí, cheguei em janeiro, no dia 15 de janeiro de 2023, eu cheguei aqui em São Caetano. E comecei a trabalhar aí na rua de trás da minha casa, porque eu falei assim, Senhor, eu não quero trabalhar distante de São Caetano, porque aqui é tudo novo, eu vou me perder nessa cidade. Sim. Eu falei assim, eu queria que fosse algo perto de mim. E na rua de trás tinha uma fábrica de cabeamentos, de eletrônicos, cabos, enfim. Eu falei assim, vou botar meu currículo aqui, né? Se der certo, amém. Se não, vamos pensar em outra coisa. Fui chamada. Uau. A dona era também nordestina, então assim, foi tipo... Deu um match total. Deu um match total. Enfim, só que eu me arrependi daquele lugar, Jesus. Que aquele lugar não fazia muito bem. Com 3 meses eu falei, Senhor, eu não quero ficar aqui. Era uma pressão, assim, surreal. O lugar era pesado, Stephanie, era pesado. E com isso você começou a pensar, volto para minha cidade? Exatamente. Falei, nossa, Quando a gente encontra o primeiro obstáculo, a gente já pensa no lá atrás. Eu acho que não era bem isso aqui que eu queria, não, Jesus. Eu acho que eu me precipitei. Uhum. E aí eu chorava. Não tinha um dia que eu não chorasse quando eu chegasse em casa. Não tinha um dia. Eu falava assim, o que foi que eu fiz? E aí metas aqui em cima, que foi outra coisa também que foi diferente pra mim, que eu não trabalhava com metas, não sabia o que era isso. E tipo assim, a meta aqui em cima, eu tinha que vender em um mês, uma meta extremamente absurda, sendo que eu não conhecia ninguém. Uhum. E aí, nos 3 meses, ela falou assim, Kelly, glória a Deus, Jesus, amém. Deu tudo certo. Deu tudo certo. É isso aí. Só que uma coisa interessante desse trabalho, pra você ver, eu já tinha todo um conhecimento por estar acompanhando a Stephanie e tudo mais. E eu sempre ia muito bem arrumada pra esse trabalho. Muito bem. Era de vendedor interno, né? Uhum. E uma das vendedoras era advogada, só que ainda não tinha tirado a OAB, né? E ela falou assim, nossa, eu quero muito e tal. E eu olhava assim pra ela, olhava para as roupas dela, e eu falava... Assim, não tá combinado. Filha, advogada, essa arrumação aí, tá difícil, viu? E eu ia sempre As minhas conquistadoras se tornam julgadoras. Muito arrumada. E aí ela começou a me olhar e percebeu, nossa, você vindo da Bahia até que se arruma bem. Eu falei assim, não entendi. Como assim? Ó o preconceito. Não entendi, só que eu sou do interior da Bahia, eu não tenho que ter algum entendimento sobre se arrumar e tal. E aí ela começou a pegar dicas comigo. Olha aí, olha aí. Eu falei, mulher, não é porque a gente é vendedora interna que a gente tem que vir de qualquer jeito, não. E aí teve uma vez, gente, nesse dia, acho que foi o último dia que ela foi desarrumada. Foi um funcionário lá do SBT, que a gente... É uma fábrica assim que atende muitas redes, programas de TV, festivais. Então, aí foi o funcionário do SBT e ele subiu para poder fazer o pagamento, enfim. Aí quando ele olhou para a roupa da menina, aí falou assim, nossa, você vem trabalhar arrumada assim desse jeito? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, olha essa menina. Aí eu toda começando e tal, ele falou assim, você não é daqui não, né? Eu falei, não, eu sou da Bahia. Aí ele, nossa, você é da Bahia, você arruma bem, não sei o que. Ai, fulana, você arruma igual a ela. Eu
acho que naquele dia, eu acho que ela deve ter procurado um buraco. Pra se esconder. Tá vendo? Minha conquistadora, orgulho. Tá vendo? Olha a importância. Olha a importância. Mas antes não era assim. Não. Gente, põe fotos na tela aí, vai. A A gente tem que mostrar as vantagens. Tem. Fotos na tela do antes Bota e depois foto, desta bota mulher que vocês fotos. estão vendo aqui. Mas tudo começou numa transformação interna. Interna, porque às vezes a gente quer o fora, mas esquece que o fora é só um reflexo de como a gente realmente se conhece. Porque antes você tinha muita vontade, desejo, Sim. né? Tinha a boa vontade. Mas você não se conhecia, não sabia o seu estilo, não sabia o que combinava, mas também não sabia nem quem era a Kelly, Sim. né? Então, quando você começou a entender quem era a Kelly, você começou a se vestir como a Kelly realmente gostaria de chegar. E eu sempre falei isso, você tá aqui de prova. Sim. Não se vista olhando só na sua realidade. Pensa onde você quer chegar e se vista para onde você quer chegar. Então, hoje, você está compartilhando isso, né? Mesmo vendedora interna, talvez aquela moça olhasse e fosse assim, é só vendedora interna, ninguém vai me ver. Mas você não estava com essa visão Sim. só da vendedora interna. Você estava na visão de, eu sei onde eu vou chegar. E eu vou chegar. E quando chegar lá, eu não vou sair desesperada. Exato, não vou sair desesperada para tentar me arrumar, como muita gente faz, né? Muita gente consegue oportunidade e depois tem que sair desesperado para tentar melhorar a imagem. No seu caso, não. Eu já estou trabalhando primeiro em mim para que quando eu chegar, eu já esteja pronta. Sim. Né? E eu me espelhei muito em você quando você falava que era estagiária, que ia sempre bem arrumada. Eu falei assim, não. Só aluna de Stephanie Saraiva, não passar de qualquer jeito na rua. De Jamais. jeito nenhum. Então, eu tinha esse pensamento. Não, se a Stephanie, quando era estagiária, ela já ia arrumada, que ela pensava em um cargo maior dentro da empresa, eu também. Exatamente. Não tô aqui em São Paulo pra passar vergonha, não. Pra dizer, da Bahia lá, como se arruma? Não. Estou aqui Finíssima. fina. Conquistadora. Conquistadora, filha. E quando eu te conheci, que eu falei que tava bem abaixo do peso sim. e tal, eu falei assim, eu não vou comprar roupa agora. Eu preciso me conhecer primeiro, pra quando eu já tiver um conhecimento, eu começar a comprar as roupas e investindo aos poucos. Mas aí o que eu fui fazendo? Eu fui comprando acessórios, as coisas assim, bem basiquinhas ali, pra mas já ir implementando, já né? usando com aquilo que eu tinha. Esses dias eu até tava conversando com uma amiga e ela falou assim, nossa, Kelly, é bom fazer consultoria? Eu digo, minha filha, se você fazer, você vai ver que sua vida vai mudar totalmente. E, será que gasta muito? Não sei o quê. Você não vai chegar e sair da aula hoje, amanhã eu tenho que ir na loja, pegar R$1.000 e tome... Não. Tem que Você ser vai aos poucos. começar com aquilo que você já tem. Olha, tem tal roupa. Se eu colocar tal calçado, se eu colocar tal cinto, se eu... Se eu fizer isso no meu cabelo, né? Exatamente. Então, aos poucos. Então, quando eu cheguei aqui, que eu já tinha um conhecimento, que eu comecei a trabalhar, foi que eu comecei Você a não ir se sentiu, né, como fala, envergonhada. Pelo contrário. Você se sentiu pronta para encarar a realidade. Sim. Então, quando eu chegava num lugar, eu bati o olho assim, esse daqui eu vou levar, esse daqui vai dar certo, se eu combinar isso aqui com esse daqui, com aquilo que eu já tenho, isso vai dar certo. E assim eu fui construindo mudando o meu guarda-roupa aos poucos. Agora, Kelly, olha que interessante, né? Vocês viram? Ela começou numa jornada de tomar a decisão. Vir com uma chamada da mãe, tipo, um mês para arrumar um emprego. Conseguiu um emprego. Sim. Não era ainda o emprego dos sonhos, mas foi onde ela começou a galgar os passos e perceber que a forma como ela já estava se posicionando chamava atenção. Sim. Já não era a mesma de todas, ou não era... Até quebrando padrões e paradigmas, né? Ai, a menina do interior que não sabe. Pelo contrário, era a que ensinava. E essa demonstração que não importa de onde você vem, o que você faz, se você tem força de vontade, se você quer, se você aproveita as oportunidades, você desbanca tudo que o pessoal acha, né? A gente quebra padrões, paradigmas, frases prontas das pessoas sobre realidades e a gente muda totalmente o cenário. Mas assim, vir para São Paulo fez um marco na sua vida, né? Sim. Porque assim, de dentro de tudo isso que você tem sentido, que você percebeu, que as pessoas foram percebendo, mas eu quero que você fale assim, qual foi o primeiro sinal de mudança que você enxergou em você, que você fez assim, uau, eu estou mudando. Você consegue pensar em um momento que você fala, a Kelly
tá diferente. Ela se sente mais segura, se sente mais confiante em quem ela é. Você consegue pensar no momento em que você percebeu que você estava mudando? Nossa, pergunta... Enquanto você tá pensando aí, deixa eu falar pra você, conquistadora. A Kelly tá pensando aqui, por que eu tô falando isso? Porque todos nós temos um marco, um momento de mudança, um momento onde a gente fala, eu preciso mudar. E quando a gente começa esse processo de mudança, a gente também precisa começar a externar isso. A ponto de, quando eu comecei a viver um processo de mudança em mim, que eu percebi que Deus estava me chamando para coisas maiores, para sair só da questão da roupa, mas aprofundar e ir no mais profundo, uma das formas que eu vi que eu deveria fazer isso era estar escrevendo um livro. Coisa que eu nunca, na vida, tinha pensado que escreveria. Escrever um livro, um devocional. Mas eu não me sentia capaz. E foi no meio de tudo isso que o Di, né, meu esposo, foi lá e falou assim, amor, você vai escrever um livro. Você vai, vou pôr você sentada aqui, você vai escrever. Eu já fiz a capa, a contracapa, você só tem que colocar os devocionais e é isso. E naquele momento eu percebi que Deus estava realmente me fazendo uma transformação. Porque quando que a Stephanie pensaria que ela escreveria um livro? Ou quando que ela se imaginaria tendo um livro? Nunca. Mas quando a gente está num processo de transformação, existem coisas que a gente faz que a gente nunca imaginou na vida que faria. Mas a gente faz. Porque a gente vê que aquilo que a gente pensava sobre nós é diferente. Nós podemos ser muito mais do que nós podemos imaginar. E este é o ponto que eu quero incentivar você que está aqui, conquistadora. Talvez hoje você se vê muito pequena, você se vê muito limitada, você se vê assim, muito incapaz, talvez, pelas circunstâncias, pelo financeiro. Eu não sei o que faz hoje você, talvez, se limitar ou se rebaixar. Mas a verdade é que nessa conversa que nós estamos tendo aqui, vocês estão vendo a história de uma pessoa real. Porque um podcast aqui não é só para trazer celebridades, é para trazer pessoas reais. Pessoas que realmente dão passos de ousadia e que decidem sair do anonimato da sua própria história e começar a se tornar protagonista, como a gente falou aqui. E talvez hoje você está sendo literalmente só uma coadjuvante na sua história. Está sendo só a vítima, está sendo só aquela que fica aparecendo de vez em quando Deus está falando para você aparecer, para você brilhar, para você viver o que Ele tem projetado para sua história. Então, saia daqui com a certeza de que você não está ouvindo esse podcast só para você ouvir a história de alguém, mas para que você também se inspire na história da Kelly e possa ser como ela, corajosa, destemida, a dar um passo para muito mais do que você poderia imaginar. Porque os medos, os bloqueios, os traumas, eles vão existir. Mas a gente não pode se limitar por isso. E a gente viu que no começo ela passou por vários perrengues. A vida não é um morango, né? A vida tem os seus desafios. E quando é um morango azedinho às vezes. Mas a gente aprende a usar isso como estratégia. E olhar para a Kelly aqui, né? Vivendo, falando da história dela, uma história real, de desafios, de chegar em São Paulo e ver que talvez não era aquilo que ela imaginava e que tinha que ser diferente. Mas ela não saiu, ela continuou. Ela não quis voltar pro lugar onde estava. Não que voltar fosse ruim, mas quando Deus nos manda ir, é para ir avante, não é para retroceder. Não foi assim com Abraão? Sim. Todos aqueles que Deus chama, Ele chama para ir avante e não retroceder. Vai ter vontade de retroceder? Com certeza. Mas se você entender o seu propósito, você sempre vai avante. E, inclusive, se você que está aqui não deu o seu primeiro passo, com a história da Kelly, dê o seu primeiro passo. Tenha coragem, invista no seu autoconhecimento, faça isso por você. E eu deixo até a abertura para você que deseja viver essa transformação que a Kelly viveu, que está vivendo, né? É um processo contínuo. Sim. Mas eu posso estar aqui dando o primeiro passo e te ajudando, te incentivando. Venha fazer parte da Escola da Sabedoria. Tem aqui o link na descrição, entra lá para você saber como funcionam os nossos trabalhos. Também peça informações sobre a mentoria em grupo. Nós vamos ter agora novas turmas da mentoria em grupo, Sim. Kelly. Vai ser incrível, porque a Kelly viveu isso, ela sabe quanto é transformador. Então, assim, você tem oportunidades. Mas agora o passo é, eu não vou falar isso, eu não vou procurar, porque isso não é para mim. Será realmente? Ou é porque você já se limita antes mesmo de ir atrás, antes de dar o passo, antes de acreditar que você pode? Então, eu deixo para você essas indicações. Então, não perde o seu tempo. Vem realmente dar o seu passo de ousadia. A Kelly é prova viva disso, é testificadora mesmo de tudo o que pode acontecer com você se o autoconhecimento for valorizado pela sua vida. Porque o autoconhecimento, o próprio nome já diz, né? É você com você mesmo. E se você não buscar, ninguém vai buscar por você.
E agora, Kelly, conseguiu pensar? Eu dei tempo, hein, gente? Eu falei bastante aqui para ela conseguir pensar. Bastante. Quando eu cheguei aqui, eu tive muitas experiências com Deus. Eu estava perto do congresso dos jovens, da igreja que hoje eu faço parte. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente falou assim, nossa, ainda bem que Deus enviou, porque a gente estava orando, pedindo para enviar uma pessoa que fosse no seu perfil, que cantasse, que gostasse de se envolver com a obra e tudo mais. E eu lembro que nas semanas para chegar para o congresso foi assim, foi luta atrás de prova, peleja atrás de peleja, e eram lutas internas, questionamentos. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia digna de estar ali no meio, de participar de congresso, de por que eu cheguei aqui, por que eu estou aqui, por que o Senhor me trouxe para cá, eu sou tão pequena. E eu lembro que me colocaram para eu solar a música do tema. Eu falei, Jesus, que responsabilidade, meu Deus. Porque eu vim para cá com o pensamento, aqui em São Paulo as igrejas são grandes, então eu vou chegar aqui, ó, esquivar, ficar quietinha, que ninguém vai me ver, ninguém vai me notar. Só que quando a gente carrega um chamado, a gente pode ir para a China. Deus está nos vendo. É Deus que aponta. Deus. Eu falei, Senhor, mas meio de tantas jovens, por que eu? Não que fosse, nossa, uma coisona, mas na minha realidade que eu estava vivendo aqui, naquele momento, ferida, machucada, com vários questionamentos, com identidade até um pouco assim, conturbada, sabe? E eu lembro que em um dia de congresso, no sábado, Deus usou um pastor para falar comigo assim... Profundamente, Stephanie. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, foi difícil chegar até aqui, não foi? Mas foi só até aqui. A partir de hoje, a sua vida não será a mesma. Espiritualmente, você vai correr agora no meio da igreja, você vai pular no poder, você vai profetizar, você vai falar, porque aquilo que lhe prendia no mundo espiritual está sendo quebrado. Aquele dia ele foi assim, eu entendi que Deus, ele tinha um amor assim por mim que eu não consigo dimensionar. Não consigo. Eu falei, Senhor, eu sou tão pequenininha, mas o Senhor me viu aqui, falou comigo. E minha vida espiritual, Stephanie, tá andando. E foi assim, mudando. Foi uma transformação que realmente estava acontecendo de dentro para fora, aos poucos, mas a partir daquele dia eu senti realmente Deus virando uma chave no mundo espiritual. Tanto é que algumas semanas antes do congresso eu conheci meu marido. Ah, por isso! Detalhe, ela veio para São Paulo solteira. Nem pensava na possibilidade. E eu tava com o coração muito fechado. Eu falei assim, eu não quero ninguém, não quero morar com ninguém. Me deixa aqui. Deixa. E aí, meu tio já tinha falado de mim pra ele e tal. E ele tinha lá em casa, que ele vendia perfume na época, né? Além do trabalho dele, ele tinha essa renda extra. E aí ele foi lá, vendeu o perfume e tá. E eu bem aqui, assim, ó, cara fechada no celular. Não vou nem olhar pra ele. Aí ele tentando puxar assunto, e aí, tá gostando da cidade, não sei o que, eu tô... Aí minha tia me chamou pra ir em São Paulo comprar alguma coisa. Só, olha, por aqui, filho, não vou nem dar muita atenção a você. E antes de eu chegar aqui em São Paulo, Deus já tinha mostrado, aí ele já tinha falado em sonho, que a prometida dele já estava chegando. Eita, se é Deus que revela, não tem como fugir. Não tem, filha. A nossa história realmente, assim, foi escrita minuciosamente pelo dedo de Deus. Uau. Muito, assim, perfeito. Tudo que Deus faz. E então, tipo assim, na primeira vista eu nem dei bola pra ele. Mas enfim, depois a gente foi conversando e tudo foi fluindo. Não foi fácil. Quando Deus realmente une duas pessoas com propósitos
para transformar a vida de outras pessoas e tirar pessoas realmente que tá no mundo espiritual cego, naquela escuridão, isso mexe muito. Mexe. Porque o inimigo, ele não quer unir famílias. Não. Ele não quer. Então, desde o nosso namoro, foi Prova. E a gente orando. E a gente buscando. A gente fez provas com Deus, tanto eu quanto ele fizemos provas com Deus. Realmente era Deus. E Deus foi mostrando, Deus foi revelando em sonhos, com pessoas. E tudo foi se esclarecendo. E ele falava assim, olha, eu não quero namorar muito tempo. É namorar e casar. É namorar e casar. Sei. Tanto é que até eu me surpreendi quando o convite chegou pra mim. Eu falei, uau! É namorar e casar. E aí, nos conhecemos em 2023, em 2024, em março, nos casamos. E aí, assim, Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que eu ia me arrumar em casa, né? E aí, eu ganhei o dia de noiva. Eu digo, gente, Deus é muito perfeito nas coisas que ele faz, né? Até Jéssica e Davi, um beijo, eu amo muito vocês, assim, são partes da minha vida, assim, essenciais, que literalmente foi Deus que colocou vocês na minha vida, literalmente. E ela falou assim, olha, é simples, mas eu digo, gente, eu tava pedindo a Deus isso. E aí, quando eu cheguei lá, outra parte legal da gente nos conhecer, né? Eu falei assim, eu vou ser aquela noiva bem chata. Eu lembro que você chegou e falou assim, Stephanie, olha, eu fiquei falando tudo que ele tinha que fazer. Falei tudo. E tava linda, tava bonita. Tava. Aí eu falei assim, olha, eu quero um coque. E meu cabelo tava curto, né? Aí a mulher falou assim, não dá. Eu falei assim, dá. Eu quero um coque. Sei que ela foi montando, aí aqui, deixa preto, deixa só... Não, vai mexendo aqui. Fui falando tudo do jeito que eu queria. A maquiagem, a mesma coisa. Não, meu filho. Tá muito branco. Tira, Escurece isso aí. Então, assim, aquilo ali, naquele momento, eu falei, nossa, como até no dia do nosso casamento isso é importante a gente ter o conhecimento e você saber aquilo ali com segurança. não Não é tem medo, simplesmente, né? sentou lá, Faz o que você quiser. tome. Tá lindo, é isso mesmo, tá bom, pronto. Não, eu sabia exatamente o que eu queria, como eu queria. A ornamentação do casamento foi totalmente diferente. Foi mesmo, foi bem criativa, bem a cara dela, do Bem estilo. a cara, muito bem boa. nível Kellyanne. E aí, eu lembro que minha irmã falou assim, eu acho legal tal cor, mas como você não gosta de nada padrão, eu tenho certeza que você vai inventar alguma coisa. Pode ter certeza. E aí, eu lembro que eu conversando com a Jéssica, ela falou assim, Kelly, você quer que cor no seu casamento? Aí eu parei e falei assim, eu quero terracota e verde. Terracota e verde. Terracota e verde? Como? Ela me levava os tons de laranja, tal, assim. Aí foi quando ela falou assim, você tem alguma inspiração? Olha, outro ponto interessante quando você coloca a sua fé em ação. Um dia eu tava em casa, a gente não ia fazer festa, a gente não ia fazer nada, a gente só ia casar no civil e pronto. Aí eu falei assim, meus pais vão vir pra cá e também não era certo. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer uma pasta no Pinterest. Assim, como quem não quer nada, sabe, Deus? Assim, não precisa ser, né? ser. Se der certo, tudo bem. Se não der certo também, tranquilo. E aí eu fiz a pasta no Pinterest, deixa eu ver se eu tenho aqui. Casamento. Totalmente. Sabe, as cores. A gente vai pôr na tela pra vocês verem como eu queria o meu buquê. E eu falei assim, eu quero isso. Uau. Eu quero algo assim bem rústico. A mesa do meu bolo, eu quero que seja uma mesa rústica. Eu quero que esteja flores desses tons, assim. Eu fui pensando como eu queria. Se acontecesse, né? Se acontecesse. Eu tinha esse pensamento. E aí, quando ela falou, eu falei assim, nossa, ela falou, você tem alguma inspiração? Eu digo, eu tenho. Tá aqui a pastinha. Eu fiz. Tá mesmo vendo? assim, meio que tipo, será? Mas eu fiz. E
Deus, ele é muito detalhista. Essa é a demonstração que, às vezes, pode não estar dentro da nossa realidade. Sim. Mas Deus nos permite sonhar. E tem muita gente que não se permite mais sonhar. Inclusive, eu queria que você falasse para essas conquistadoras que não se permitem mais sonhar. Você que sempre foi muito sonhadora. Sim. Desde lá de Cipó, Sim. né? Uma menina que tinha um sonho grande, mas que às vezes não sabia nem que sonho era, mas sabia que tinha algo grande esperando por ela. O que você diria para essas mulheres que deixaram de sonhar por, às vezes, olhar as impossibilidades? Uma coisa que eu aprendi, Deus, ele não se limita com as suas situações. Ah, mas minha situação não tá X, assado. Deus não vai mover, Deus não vai fazer. Deus, ele não se limita na sua situação. Deus não vai... Ele vai te mover. Se for para colocar em outro lugar, ele vai lhe colocar. Se for para te levar para outro lugar, ele vai te colocar. Mas Deus, ele faz fazer. Ele tem esse poder. Nós não podemos. Nós não podemos de jeito nenhum. Em alguns momentos na minha vida, eu falava, Senhor, até aqui eu consigo ir. Daqui para frente, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Então, mesmo que às vezes, com algumas situações, na realidade que a gente vive, a gente olha para o lado e olha para o outro e fala assim, será que realmente vai dar certo? Será que eu consigo? Se você crê, tudo é possível. Ao que crê. E agora, olhando um pouquinho, retrocedendo um pouquinho, o que você diria hoje se você pudesse encontrar com a Kelly lá atrás? Qual seria o conselho que você daria para essa Kelly? Primeiro, pode fazer tanta besteira. Adorei! Pode fazer tanta besteira, minha filha. Vá no tempo de Deus. Porque às vezes, Esther, a gente quer ajudar Deus a fazer as coisas. Não, Deus está demorando aqui. Acho que se eu der um jeitinho aqui, por aqui, o negócio deslancha. Meu nome vai estar aqui. Sucesso. Só que às vezes Deus nos leva pro deserto, lá sozinha, pra escola dele, pra gente poder aprender que não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta. Então, eu falaria isso, olha, Kelly, para de fazer besteira, para de querer atravessar o que Deus quer pra você, tenha paciência e creia que no tempo certo ele vai fazer. Como? Não sei. Quando? Também não sei. Mas se ele disse que ele vai fazer, ele vai. E ponto final. Vai ser muito categórica. Eu gostei dessa Kelly. Eu gostei. Muito bom. É interessante quando a gente para olhar a nossa história, né? A gente para ver as fases que a gente já passou. Hoje, a gente olha e fala, eu já superei, né? Olha. Não. Mas tem coisas que marcam. E é difícil a gente realmente deixar passar. Mas quando Deus nos chama para algo novo, é literalmente, viva o novo. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por problemas, isso não quer dizer que a Kelly ter tomado decisões ousadas, mudaram a vida dela só para coisas boas. Não, quer dizer que você também passa por problemas, por desafios. Sim. Mas agora eu vou fazer aquela pergunta que eu te fiz lá sentada, que eu acho que essa pergunta é crucial. E se você não tivesse tomado a decisão e a coragem destemida de vir, de dar esse passo de vir para São Paulo, de mudar, de sair da zona de conforto, você já parou para pensar o que teria acontecido com a Kelly? Já me fiz essas perguntas várias vezes, conversando com Deus. Senhor, se o Senhor não tivesse mudado a minha rota. Em 2021, a pastora Ruth Catala, ela lançou um livro, que foi 2020, um ano que não existiu. Mas literalmente foi um ano que existiu, né? E conforme eu ia além do livro, tinha vezes que eu tava varrendo a casa, eu parava, eu começava a chorar, Stephanie. Porque sabe quando você abre assim um livro que literalmente o Espírito Santo tá assim, ó, na sua cara? Só batendo. Só batendo? Foi literalmente assim. E teve um capítulo que era assim, recalcule as suas rotas.
E aí ela ia falando assim, às vezes você está numa direção e o Espírito Santo está a todo momento, assim como se fosse um GPS. Recalcule suas rotas. Recalcule suas rotas. Recalcule suas rotas. E aí quando eu comecei a passar por esse processo, às vezes eu parava e falava assim, eu acho que é o Espírito Santo gritando no meu ouvido para eu recalcular as minhas rotas. Então, Deus ele teve que mudar toda a forma. Talvez sim, eu viesse sim para São Paulo, mas de uma outra forma. Talvez menos dolorida, talvez eu viesse menos machucada, fosse uma forma assim mais leve, mas como eu estava muito enraizada no local, teve que ser realmente brusco. Teve que ser arrancada. Literalmente. Então, eu paro assim e penso assim, eu acho que se eu tivesse em Cipó, talvez eu estivesse casada, talvez não. Talvez eu estivesse me machucando mais ainda. Talvez eu nem tivesse mais na igreja, como eu falei com você, por algumas situações que a gente é carnal, a gente é falha. E às vezes a gente para e vê algumas pessoas até que saem da igreja, a gente fala, nossa, mas a pessoa sai assim da igreja, mas se machuca com pessoas, mas se machuca. Não é todo mundo que tem maturidade para olhar e falar assim, você me machucou, mas você também é pessoa. A gente está aqui olhando somente para Cristo, é Ele que importa. O meu alvo é Cristo. Então, algumas pessoas, por não ter estrutura e maturidade dentro da igreja, com algumas situações que acabam se machucando, se frustrando, isso acaba minando a fé. E aí depois que sai, filha, para voltar... É desafiador. É muito difícil. Então, eu falava assim, tinha vezes que eu acordava que minha única oração era, Senhor, me dá graça para eu suportar mais um dia. Senhor, me dá graça. Às vezes era só isso que eu falava. Porque tem coisas que não adianta a gente falar para um irmão, para uma irmã, porque às vezes não vai entender a dimensão espiritual de algumas situações. Tem coisas que é só no a sós mesmo, de você e Deus. Então, eu acho que talvez, se eu estivesse lá, eu não tinha aguentado a pressão. E é por isso que a escolha da decisão de dar esse passo, que pareceu brusco, mas estava no plano de Deus, mudou toda a sua rota, Sim. mas te despertou para a verdadeira Kelly. Exatamente. Kelly, eu tô amando a nossa conversa. Assim, para mim foi fundamental a gente ter esse tempo aqui. E eu acredito que você não só inspirou as conquistadoras, mas também me inspirou. Porque quando você vê uma pessoa cheia de vida, de alegria, sorridente, mas com uma história tão inspiradora de, entenda o que eu vou falar, mas de não ter muitas oportunidades, mas de você ter gerado as próprias oportunidades. Inclusive, a Kelly tem participado do nosso treinamento. Sim. E a gente falou sobre foco esses dias na Escola da Sabedoria. Ontem foi... Foi justamente ontem esse nosso treinamento. Só tapa na cara. E é interessante que ali eu falei sobre aprender a criar oportunidades. Eu vejo o tempo todo. Muitas oportunidades não bateram na sua porta, mas você criou. Sim. E continue criando. Continue. E aproveite as oportunidades que surgirem, né? Hoje você está apenas começando uma jornada, você falou de um processo de transformação, sim, mas uma jornada que vai te levar ainda mais longe. A maturidade, o desenvolvimento, mas que tudo começou com aquela Kelly lá atrás. Sonhadora, simples, que não sabia como fazer as coisas, que estava perdida em todos os sentidos, da imagem, do estilo, do interior, de tudo, mas que se permitiu a viver a transformação. E eu quero que você, conquistadora que está aqui, que você possa realmente sair daqui motivada a dar esse passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, olhe para você. Entenda que você é o começo de toda a transformação da sua história. Então, acredite, tenha fé, não desista, faça como a Kelly. Se a sua situação hoje não é favorável, deixe com que Deus te direcione, te guie,
e torne a oportunidade viável para você. Mas não se limite. Como a Kelly mesmo disse, Deus é o Deus do impossível e se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Então agora você dá o seu passo de fé, começa a se mover. Se você quiser saber informações para poder ser como a Kelly, uma conquistadora, tá tudo na descrição do vídeo. E para finalizar, como a gente também agora está no momento de montar, né, a nossa nova turma, nossa nova mentoria aí com o grupo, e como a Kelly foi uma das nossas alunas, Kelly, fala para as conquistadoras como foi a sua experiência e deixa aí o seu recado final para todas elas. Minha experiência foi maravilhosa. Não é só roupa. Você não vai só aprender a montar look. Não vai. Esqueça tudo do que você pensava ou imaginava sobre moda, sobre se vestir. Não é só isso. É algo assim, literalmente, de dentro para fora. Você vai se autoconhecer, você vai ter mais confiança naquilo que você vai fazer, como você vai agir, como você vai se portar, onde você vai entrar, como sair de todas as situações. E isso não só profissionalmente, mas ministerialmente, em todos os sentidos. Vai abrir portas para você que você vai saber como agir. E você, que talvez esteja dentro de um quarto pensando, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Planejou várias coisas e parece que a vida não tá andando, não tá seguindo. Talvez seja a hora de parar de olhar ao redor, parar de olhar as pessoas e começar a focar em você. E você pegar e se colocar exatamente nessa posição de centro. E olhar para você e falar assim, o que eu tô errando? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Eu preciso me conhecer. Se conhecer. E o conhecimento liberta. O que você vai aprender vai, assim, abrir a sua mente de uma forma e depois disso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ser mais confiante, mais empoderada, você vai ter coragem até de tomar essas decisões malucas que eu tomei na minha vida. Talvez você só precise isso, realmente. Parar de olhar para os outros e começar a olhar para você. Você é importante, você é linda, você é preciosa. Às vezes, talvez a sua identidade hoje esteja deturpada, como eu já estive com a minha identidade deturpada uma vez. Que as vozes que tinha no meu ouvido falava totalmente o contrário daquilo que Deus falava para mim. E o que Deus fala para você, aquilo que o Senhor fala sobre você, é que você é amada, que você é linda, que você é escolhida. Muitas das vezes o inimigo fala que não, que você é uma qualquer, talvez. Uma pessoa a mais no meio da multidão. Mas você não é uma pessoa a mais na multidão. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Milhões de pessoas no planeta, mas o Senhor te conhece e Ele sabe o seu nome. Uau! Ai, gente! Palmas! Kelly, maravilhosa. Obrigada mais uma vez por aceitar esse desafio de estar aqui. Todo meu. Você é maravilhosa. Que Deus abençoe muito sua vida, sua jornada, sua trajetória. E que você possa inspirar muitas e muitas mulheres com a sua história. Compartilhe com todo mundo esse podcast. Sim. E, inclusive, você que ainda não compartilhou esse podcast, tocou o teu coração, tá esperando o quê? Compartilha. Vamos compartilhar a história desta mulher linda que vai inspirar outras mulheres também. Vamos juntas. Às vezes a gente compartilha tanto só porque é da celebridade, mas às vezes a gente precisa compartilhar histórias reais de pessoas que estão ali, ó, no mesmo nível, entenda que eu vou falar, né? Mas na mesma realidade que a gente um dia já esteve, para a gente poder avançar e a gente poder se inspirar. Então faça isso, se tocou o teu coração, se compartilhe, coloca nos comentários aqui o que você sentiu, o que falou com você, e vamos juntas levar essa mensagem desse podcast para o máximo de mulheres e conquistadoras. E se você é nova, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos, nosso próximo podcast, e também todas as nossas dopaminas que a gente tem aqui diariamente às 7 horas da manhã. Deus abençoe você, muito obrigada, conquistadora que ficou com a gente até aqui. Kelly, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Tchau, gente!